Campês, notícia rápida aqui. Então, não sei se você viu, mas vazou uma imagem. Não é bem vazar uma imagem, porque foi o próprio André que postou. Mas saiu aí uma imagem interessante, que dá pra especular bastante sobre ela. E até teorizar aí sobre algum futuro distópico que a história pode estar se encaminhando. Mas fica aí que mais pra frente eu falo disso. E a imagem é essa daí que vocês estão vendo na tela. E é o seguinte, pelo que parece, essa imagem está se passando em alguma situação da fase 43, que no caso vai ser lançada ano que vem. Mas aqui na imagem a gente já consegue ver que pela janela tem um céu estrelado, igual que mostra o capítulo 3, lá no Castelo do Vulcão, além de ter o que parece ser o planeta laranja ali atrás. Então creio eu que os personagens aqui estejam no planeta principal, do capítulo 1, 2 e 3, que seguindo a lógica do planetário da sala do treinador seria o planeta azul claro. Mas eles também poderiam estar no planeta azul escuro, que ainda não mostrou como é o céu, e que lá também daria para ver o planeta laranja. E aqui nós podemos também ver um baú aberto do mapa lunar, então é provável que a Resistência ainda tenha um mapa lunar sobrando. E para quem não sabe, o mapa lunar é um item que tem sua descrição dada por Bússola do Tempo. E é provável que a Capitã esteja com esse mapa, e isso explicaria por que ela consegue viajar entre diversas realidades com uma facilidade maior que a dos outros personagens. Porque ela estaria usando o mapa lunar como um guia entre as dimensões. E o interessante é que na postagem dessa imagem o André já citou o Cyberpunk, fazendo até uma brincadeira aí. Então quem sabe a gente não vai ter algumas referências ou inspirações do gênero Cyberpunk nas próximas fases. E por exemplo, aqui a gente já pode ver um guerreiro negro numa cápsula futurística de experimentos, que no caso ele é igual aos guerreiros que aparecem no capítulo 40, impedindo a gente de abrir o portal pro rei, o que até faz sentido, porque eles seriam a resistência comandados pela capitã, e não queriam que a gente ajudasse o rei para voltar ao passado para dizimar o castelo principal. E desde a fase 41, nós sabemos que a resistência tem estudado Minions e os ratos, que no caso estavam presos nas gaiolas, e então é provável que a capitã tenha ido para o futuro e pego uma tecnologia capaz de produzir esses guerreiros, que seria essa máquina. Ou talvez esses mesmos guerreiros possam ser soldados da resistência, e que essa máquina do futuro esteja moldando a genética deles para eles se tornarem guerreiros mais poderosos. E assim a resistência ter mais chances de derrotar o rei, né? E há um tempo na sala do treinador já tinha mostrado essa máquina de experimentos, mas a diferença é que ela estava com uma espécie de baú, monstro, dentro dela, que seria um mímico, né? E na época, como era uma tecnologia mais embrionária, eles poderiam estar testando em monstros antes de testar nos soldados, talvez. Então realmente parece que a história vai seguir por esse lado um pouco mais futurístico. E para quem não sabe, o gênero de ficção cyberpunk tem diversos tipos de narrativa, vamos dizer assim. Então tem, por exemplo, steampunk, que seria como se fosse uma extrapolação tecnológica da era vitoriana. Tem o atom punk, que seria um futurismo dos anos 50. Se eu não me engano, tem até o cassette punk, que seria uma extrapolação da tecnologia dos anos 70. Mas então pensa comigo, eu não sei se é isso que o André tem em mente, mas imagina se ele conseguisse fazer de alguma maneira uma mescla da Idade Média com futurismo distópico, como se fosse um medieval punk, por assim dizer. E eu já até havia pensado nesse gênero há um tempo atrás, mas eu nunca vi muita coisa parecida na internet, até porque você não tem como extrapolar a tecnologia de uma época que não tinha tecnologia. Nisso levando a palavra tecnologia sob uma ótica mais restritiva. Então até que seria relativamente novo e que poderia ser bem interessante. Então, por exemplo, imagina umas habilidades de campo antigravitacional, ou uns poderes dobra no espaço, ou um item do futuro que gerasse energia infinita, e coisas do tipo. Mas claro, sem perder a essência do medieval, para que não caíssem uns arquétipos ou composições que não fossem tão harmônicas. Por exemplo, acho que se você colocar armas de fogo ou maquinários, talvez fosse fugir um pouco da proposta do jogo. Então comenta aí o que você acha sobre essa ideia, compartilha aí com quem gosta de Magic Campês e falou!